Fala galera, Delta aqui, trazendo mais uma aula para vocês aí hoje sobre operadores lógicos aí, nessa nossa série de programação onde você está aprendendo a linguagem Python. Nessa aula você vai aprender como funcionam os operadores AND, OR e NOT. Você vai aprender tudo o que você precisa sobre eles, e esses operadores são muito importantes que você tenha bem fixado, porque na parte de condicionais, quando nós formos trabalharmos com os famosos if, elif, else, vão ser muito úteis para nós. Sem mais demora, vamos começar a aula. Para começar nossa aula, eu vou tratar da resolução do nosso desafio supremo de número 4, que foi visto da aula 5. Toda aula, então, eu estou deixando um exercício, que no caso esse aqui já é o de número 4, que foi visto na aula 5, para que nós possamos, então, corrigir na aula subsequente. O enunciado desse exercício é o seguinte: faça um programa onde a pessoa informe sua altura em centímetros e o programa diga se ela pode ou não entrar em um brinquedo de um parque de diversões, considerando que é necessário ter no mínimo 150 centímetros de altura. No caso, então, eu tenho um brinquedo de um parque e uma pessoa quer entrar, só que ela tem que ter no mínimo 150 centímetros de altura. Nesse caso, a resolução dele é bem simples. Eu crio uma variável delta altura, um input para mim armazenar a altura. Print, você tem altura mínima para ir no brinquedo? Como eu vou trabalhar com operadores relacionais, que era referente à aula passada, então a minha saída vai ser true or false. Então, se a saída for true, entenda como sim, a pessoa pode ir no brinquedo. Se for false, entenda como não, que ela não pode ir no brinquedo. E temos essa variável delta decisão, que eu atribuo ela delta altura maior e igual a 150 centímetros. Nesse caso, você entende, né, que eu preciso pôr uma altura maior que isso daqui, para essa pessoa poder ir nesse brinquedo. E eu dou esse print delta decisão, que essa daqui vai ser a minha decisão. Se isso aqui for true, então sim, a pessoa pode ir no brinquedo. Se for não, ela não pode ir no brinquedo. Então, Shift Enter para compilar aqui no Jupyter Notebook. Digite a sua altura. Eu vou colocar aqui 155. Você tem altura mínima para ir no brinquedo? True, sim. Aqui no caso a saída deu true, que quer dizer sim. Ou seja, eu posso ir no brinquedo. Agora, se eu dou um Shift Enter novamente para compilar e coloco 145, por exemplo, minha altura, centímetros no caso seria 1,45 m, centímetros, você tem altura mínima para ir no brinquedo? False. Ou seja, eu não poderia ir no brinquedo. Tendo visto essa resolução, vamos para os nossos operadores lógicos, que é o que vamos abordar nessa aula. Os operadores lógicos nada mais são que AND, OR e NOT. Esses são basicamente nossos operadores. Uma coisa que eu já deixo aqui de aviso para você que está nesse vídeo, que para você ter um aproveitamento bom dessa aula, eu recomendo que você tenha conhecimento de quais são esses operadores relacionais. No caso, seria o de igual, diferente, maior, menor, maior ou igual e menor e igual, que vai ser bom para você poder aproveitar melhor. Caso você não tenha, é só você conferir aqui no card, que vai estar aqui em cima, que é referente à nossa aula de número 5. Vai estar o link ali. Vamos começar então com o primeiro operador, que vai ser o nosso operador AND. Também aqui, digamos no português, seria o operador E, que seria para conjunção, que algumas nomenclaturas trazem essa palavra aqui, que seria para conjunção, mas eu nem vou entrar no mérito de explicar ela, mas vou tentar achar uma outra maneira aqui de explicar. Nesse caso, esse operador AND, esse trecho de código aqui, mais uma vez, deixo para vocês que não precisa vocês estarem entendendo, que é só para mim gerar uma tabelinha. Que isso daqui, umas tabelas que eu vou colocar aqui, são chamadas tabela verdade. No caso, o operador E, no caso AND, ele vai retornar true. Esses operadores aqui, todos eles aqui, AND, OR e NOT, eles me retornam um booleano. Outra coisa que eu estava errando esses dias era com relação a essa pronúncia dessa palavra booleano. Eu estava falando booleano, mas acredito que todos conseguem entender normalmente sem nenhuma dificuldade. Aqui nós vemos o operador AND. O que eu coloco antes? Eu coloco uma variável ou qualquer coisa do tipo antes e outra coisa depois. Só que lembrando, já tem que ser um booleano, então eu tenho que colocar alguma coisa que seja true,
true or false, e true ou false. No caso, verdadeiro ou falso e verdadeiro ou falso depois. Então, eu coloco verdadeiro e verdadeiro. No caso aqui, true e true, true e false, false e true, false e false. Note que aqui eu coloquei o nome dessas variáveis, como aqui sendo delta recebe essas variáveis e Dirac recebe isso daqui. Claro que não ao mesmo tempo, mas entenda que para cada linha vai dar esse resultado. Nessa segunda linha dá este resultado e assim por diante. Mais uma vez, então, eu coloquei a variável delta e a variável Dirac. Então, delta and Dirac. O que significa isso? Então, delta e Dirac. Nós vamos descobrir aqui que é o seguinte. Aqui você pode ver nessas 4 linhas aqui, eu só estou explorando todas as opções de combinações que eu posso fazer entre eles. Mas note uma coisa, quando eu coloco verdadeiro e verdadeiro, ele me retorna, aqui no caso esse seria o retorno, verdadeiro e verdadeiro, vai ser um resultado verdadeiro. Agora, verdadeiro e falso, no caso aqui falso, vai me retornar falso. Falso e verdadeiro vai me retornar falso também. Falso e falso me retorna falso. O que nós temos aqui quando se trata do operador AND? Retorna true, no caso verdadeiro, apenas na situação em que os dois lados da expressão são true, no caso verdadeiro, que é o que acontece nessa primeira linha, né? Note que quando eu coloco true and true, ele me retorna true. Agora, ó, já deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, que como que eu faço isso? Eu escrevo exatamente desse jeito que você está vendo. Note que ele fica no Jupyter Notebook, fica verde o true, o AND também. Vamos colocar true and true. Ver qual vai ser a nossa saída aqui. Nossa saída ele vai ser, no caso, verdadeiro também. É só para vocês verem como que escreve. O falso da mesma maneira. Visto o operador AND, vamos para o operador OR, que também é chamado de, no caso, o operador OR, né, que é o que vai ser usado aqui no Python, que é usado para disjunção. Aqui também não vou entrar no mérito de explicar. Agora vamos ver nessa outra tabelinha a verdade do operador OR, no caso no operador OR, aqui, né, que é como nós digitamos em inglês no Python. Note que essa tabela também eu coloco variável delta a variável Dirac. E na variável delta, associamos primeiramente ela true, true, false e false. E aqui na variável Dirac, true, false, true, false. Repito mais uma vez que não é simultaneamente, é só aqui para você entender aqui. Então, vou fazer delta or Dirac. Então, essa daqui vai ser essa última coluna aqui, é nossos resultados, nossas saídas. Note que a entrada é um booleano e a saída é um booleano também, que no caso é true or false, que no caso é nosso verdadeiro e falso. Note que aqui o que acontece no OR. True or true. Ocorre que dá uma saída verdadeira. Verdadeiro or false. O que acontece? Uma saída verdadeira. False or verdadeiro. False or verdadeiro. Dá uma saída verdadeira. False or false dá uma saída falsa. Note uma coisa, que aqui é as saídas. Quando que ele me retorna verdadeiro? Olha, note esses 3 que ele deu a saída verdadeira. Ao menos um verdadeiro tinha nesses termos. Então, vai ter esse retorno true, no caso verdadeiro, quando ao menos um dos lados, no caso, quando ao menos tipo, o que vem antes ou depois do OR for true. Independente, então, aqui, que nesses 3 primeiros casos, nós temos no mínimo, no segundo e no terceiro, nós temos um true, e no primeiro temos os 2 true, que ele considera sendo true, né? uma verdade. E só o último, no caso, false or false, ele diz que é false. Agora vamos para o último operador, o nosso operador not, no caso seria o não em português, né? Que seria para negação. Mais uma vez aqui esse código só para a nossa tabelinha aqui, tabela verdade, Shift Enter para compilar no Jupyter Notebook. E aqui eu criei a variável delta, que vai ser associada a true
e false aqui na outra linha, não simultaneamente, como eu já disse, né? Mas é só para você entender, né? Então, not delta, então, not verdadeiro, então, not true, vai ser, então, não verdadeiro, ele vai me retornar false. No caso, falso, né? Quando eu coloco not, no caso, não falso, ele me diz que é verdadeiro. Então, o que significa esse not aqui, quando eu coloco na frente de um booleano, aqui no caso, que vai ser true or false, né? O verdadeiro e falso, ele vai ser o seguinte: retorna true, no caso, retorna verdadeiro, para argumentos falso. Quando eu coloco, digamos aqui, true, ele vai me retornar falso. Quando eu coloco aqui falso, ele vai me retornar aqui esse true, no caso, que é o nosso verdadeiro. E aqui outra coisa para nós estarmos vendo também nessa aula é a precedência dos operadores lógicos. Assim como nós vimos também a precedência dos operadores aritméticos, tem uma ordem que você resolve. Quando você coloca mais de um numa mesma linha, você vai começar a entender mais agora qual que você resolve primeiro. No caso, a prioridade, né? Primeiro, segundo, terceiro, e os operadores. Primeiro você resolve o not, depois você resolve o and, depois você resolve o or. Sempre seguindo esta sequência aqui. E qual então que vai ser a utilidade de você saber esses operadores lógicos, que até o momento talvez você possa pensar, nossa, mas o que eu quero saber de verdadeiro e falso, ou alguma coisa do tipo. Vamos ver então, por exemplo, aqui, delta comp, no caso eu criei uma variável aqui, delta para comparação, no caso delta comp de comparação, igual, no caso eu vou atribuir 10 maior que 15. Lembra agora que uma coisa importante que eu não comentei, esses operadores aqui, essa variável delta e esse aqui, em todas essas tabelinhas que eu fiz, a delta, tanto quanto o dir tem que ser booleanos. O que seja? Então aqui vai ser true or false. Aqui vai ser true or false. Então sempre verdadeiro ou falso. Não posso colocar, digamos aqui, 5 e 6. Não, o Python não vai entender isso, não, porque não faz sentido algum. Note então que eu criei aqui. Por que eu falei então que precisava saber operadores relacionais? Eu coloquei 10 maior que 15. Vamos ver qual que vai ser a nossa saída? False. Quando eu utilizo operadores relacionais aqui, eu tenho um booleano como saída. Vamos ver agora alguns exemplos. Temos aqui algumas variáveis que eu vou criar com operadores relacionais, só para ver o tipo delas aqui, no caso, o tipo não, ver a saída no caso desses booleanos aqui, então que vai ser isso daqui. Então, delta comp1 vai ser o quê? Igual a 5 maior que 6. Que nós temos aqui que vai ser falso, né? Porque 5 não é maior que 6. E temos delta comp2 igual a 10 igual a 30. Que também aqui vai ser falso, né? Porque eu estou falando que isso daqui 10 é igual a 30. Não é verdade, então é falso. Compilando Shift Enter, de fato, né? Então, essas duas variáveis têm uma saída falsa. Agora eu vou utilizar os operadores lógicos. Delta comp1 and delta comp2 eu estou armazenando eles numa variável delta exemplo, esse ex de exemplo 1. No caso, só uma abreviação aqui, o nome da variável. E dou print nessa variável, vai me retornar que é falsa. Note então que eu usei o operador AND e eu coloquei o quê? Antes do operador AND, delta comp1 o que equivale? É false, e delta comp2 também é falso. Então é falso e falso, continua sendo falso a junção, digamos, desses dois. Delta exemplo 2. Nós temos o que? Delta comp1 or delta comp2. Vamos ver qual vai ser a saída dele? Também vai ser falso. Porque o que eu tinha aqui? Falso ou falso é falso. Tudo seguindo essas tabelinhas aqui de cima. Então é importante você se basear aí para os seus estudos, talvez anotar ela à mão ou tirar um print da tela aí para você salvar ela, que vai ser bem útil para você, até você entender a lógica, como que depois que você precisar programar, você já vai estar sabendo o que você exatamente quer e qual operador você deve usar.
Vamos então para o delta exemplo 3, delta ex3, aqui no caso, not delta comp 1. O que aconteceu aqui? Eu dou um print, então o que acontece? Ele me retorna true, no caso verdadeiro. O que eu coloquei com delta comp 1 é falso, como nós já vimos aqui em cima. No exemplo 4 aqui nós temos o quê? Agora eu agreguei um pouco mais. Além de colocar isso daqui, eu coloquei mais do que um operador lógico, no caso eu coloquei OR e AND, e além disso eu coloquei alguns operadores relacionais aqui para o meio, que no caso então o resultado disso aqui é um booleano, aqui também é um booleano, isso aqui é um booleano, e a gente vai fazer isso daqui. Daí a importância dessa tabelinha de você saber qual que você resolve primeiro, se é o NOT, que primeiro é o NOT, AND e o OR por último. Nesse caso aqui, qual você vai resolver primeiro? Uma coisa importante antes disso é você saber que essa ordem de resolução, o que você resolve primeiro sempre. Em todo caso, isso daqui é para todos os operadores. Resolve o que tem dentro de parênteses. Depois você vai para os operadores aritméticos. Operadores aritméticos, que é soma, subtração, multiplicação, divisão. Depois para os operadores relacionais, que são esses de comparação, que nós estamos vendo aqui. E por último você resolve os lógicos. Nesse caso, nesse exemplo aqui, você resolveria primeiro, como não tem nada de conta e nem parênteses, você resolveria os operadores relacionais primeiro e depois os lógicos. E qual lógico você resolveria primeiro? O AND, no caso isso daqui, e depois esse daqui. E vamos compilar, Shift Enter, já estava ali o resultado, né? É falso. Depois você tenta fazer o caminho certinho e coloca aí nos comentários embaixo para nós estarmos conferindo, ver se fez sentido o que você fez, o teu procedimento na mão. É só até você pegar o jeito aí, entender qual que é a lógica por trás desses operadores lógicos, né? Até uma certa redundância aí nessa frase. Agora vamos para o nosso último exemplo, aqui para você ver também utilizando delta comp 1, OR, operadores relacionais e parênteses, e aqui agora nós temos operadores aritméticos além disso. Então, qual que nós resolvemos primeiro? Primeiro é os parênteses mais internos. Vamos aqui primeiro, nesses parênteses. E note que tem um outro parêntese. Então, nesse parênteses eu resolvo esses operadores aritméticos. Resolvo, daí depois de feito isso, eu resolvo esse operador relacional aqui, que no caso é um de menor. Depois eu resolvo esse daqui. Tendo resolvido esse e esse, o que eu tenho aqui? Aqui eu vou ter um verdadeiro ou falso. Aqui verdadeiro ou falso, eu resolvo esse AND novamente, e depois esse daqui no caso vai me dar, o resultado dessa expressão toda vai me dar verdadeiro ou falso, e aqui nós sabemos que era falso, então vai ser falso, OR, e o resultado do que for isso daqui. E agora eu dou um Shift Enter, que não me retorna true. Correto? Esses são alguns exemplos aí. Qualquer dúvida que vocês tenham para fazer mais detalhado, coloquem aí nos comentários também e deixo vocês aí para fazerem o passo a passo, caso vocês desejarem também colocarem nos comentários que eu vou estar observando depois. Feito esses exemplos, deixo mais um desafio supremo, no caso um desafio de número 5 da nossa aula de número 6, que é que nós estamos. Que é o seguinte enunciado: faça um programa onde a pessoa informe sua altura em centímetros e a sua idade em anos. E o programa diga se ela pode ou não entrar em um brinquedo de parque de diversões, considerando que é necessário ter no mínimo 150 centímetros de altura e ter 12 anos de idade. Então, no caso, no mínimo isso. Note que é um exemplo bem similar àquele que nós tratamos lá no início da aula. Mas o que aconteceu aqui? Eu coloquei mais uma condição. Além dela ter que ter uma altura mínima, tem que ter uma idade mínima. E como que você vai fazer isso daqui? Você vai utilizar um operador lógico. É claro que eu não vou dar mais spoiler aí de qual operador que você vai utilizar, que daí você tem que pensar um pouco para você poder estar aprendendo e executando o que você aprendeu nesta aula. Então esse é o nosso desafio supremo dia número 5, onde nós estaremos corrigindo ele na próxima aula, que será na nossa
sexta-feira e também estaremos conhecendo um conteúdo novo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido como usar os operadores lógicos. Espero vocês na nossa próxima aula na sexta-feira, onde estaremos abordando o conteúdo de condicionais. É muito importante que você já tenha esse conhecimento prévio desses operadores lógicos, operadores relacionais e todos os demais conteúdos visto até agora. Se você não acompanhou as demais aulas, sugiro que você dê uma olhada e vai estar aí no card em algum desses lados. Sugiro que você então dê essa olhada aí. Também lembro você para você conferir esse conteúdo de primeira mão aí, não perder nada. Esteja se inscrevendo, clicando nesse sininho aqui e deixando seu like aí também para motivar nós a continuarmos a produzir esse material de qualidade para vocês poderem estar estudando e aprendendo essa linguagem de programação Python que tem múltiplas funcionalidades. E essa foi a nossa aula de hoje e até mais!